voltamos. Bom, pessoal, tivemos aí um problema de som que espero tenha sido resolvido. Peço a vocês novamente que nos digam se agora o problema foi resolvido, se o áudio vocês estão recebendo com nitidez, né? E vamos ver se a gente consegue fazer a nossa transmissão. Então, para você que está entrando agora, nós tínhamos entrado ainda há pouco, tivemos a conexão caiu, estávamos com um problema de som, que eu não sei se já foi resolvido, espero que sim. E peço a vocês, né, que digam a cidade de onde estão falando, se for do Rio, qual é o bairro, que país, né? E vamos compartilhar, curtir, chamar, convidar os amigos aí para participarem aí da nossa conversa. Como é que ficou aí depois desse tenebroso acidente, né? Bem, as pessoas começaram a voltar aqui. Estão conosco o Rodrigo Martins, o Francisco Santos, o querido Cláudio Melo, a Sônia Laura de Rio das Ostras. Deixa eu ver aqui alguém comentando sobre o áudio. O áudio está melhor. Uma pessoa falou que estava baixo, mas realmente no início ainda estava baixo. Eu fiz um ajuste. Quem mais aqui? A Cláudia Araújo no início também estava baixo. Em Toronto, a Maria Augusta disse que o áudio tá show. Cláudia Araújo tá disse que e aqui do melhorou. lado tá baixo. O som está melhorando, som ok. Vamos ver, tá ótimo agora. Está excelente agora. A Cláudia, que no início estava ruim para ela. A Sara Ventura, som ok. A Mônica Marinho, de Petrópolis, som e imagem bons. Ângela Areias, agora está bom o som. Sapucaia do Sul, o Marco Ramos com a gente. A Marceléia Machado, de Juiz de Fora. O Luiz Ricardo, de São José dos Campos. O Cláudio Melo nos informa que o áudio tá bom lá em Teresópolis. Eliane Barroso, está bom, mas ainda não dá para ouvir tudo. Então vamos ver uma equalização aqui. Eu acho que agora deu uma melhorada no final. Enfim. Se já André Lobão, grande abraço, Lobão. Diz que o áudio tá bom aqui. Então, vamos lá. Começando Copa América. Pessoal, hoje foi a final, né, da Copa América, em que o Brasil derrotou o Peru, mas, sinceramente, o futebol, de fato, caiu nas malhas, né, dos parâmetros do ultraneoliberalismo, né? O futebol virou um negócio. A Copa América, por exemplo, foi uma competição de baixíssimo nível técnico. Baixíssimo nível técnico. Eu fiquei impressionado, eu vi parte do jogo e com a informação de que alguns jogadores da seleção brasileira nunca tinham jogado no Maracanã. Ou seja, os jogadores, boa parte dos jogadores da seleção brasileira não tem nada a ver, né, com o futebol que se joga aqui no Brasil. Boa parte não jogou nos clubes, não foi ídolo dos clubes, né? E virou de fato um grande negócio, né? Virou, enfim. Isso acaba. Eu não estou aqui desqualificando a qualidade individual, né, de não só dos nossos jogadores, mas jogadores dos outros times também, mas essa desnacionalização, essa coisa de ter transformado o futebol só num negócio, se reflete, né? Reflete na magia do jogo. Vocês veem os estádios, não são mais estádios, são arenas, né? Eu tenho dificuldades em ir ao Maracanã. Eu não me reconheço como torcedor no Maracanã. E, aliás, se nós passarmos, né, uma vista, dermos uma mirada assim num panorama, né, de quem frequenta hoje o Maracanã, nós vamos ver que efetivamente não é mais aquele torcedor tradicional que vai lá torcer pelo seu time e que considerava a seleção a pátria enxuteira, né? É um happening, né, esquisito, né? Eu não sei definir exatamente o que é, mas enfim. Mas não é algo
deixou de ser algo que efetivamente, pelo menos a mim, que me mobilize, que, que me dê prazer, né? Que constitua algo, né? De se ver um grande craque, né? No futebol hoje para mim é uma grande decepção. Aliás, como muita coisa na vida hoje, né? Do país e do mundo, é uma grande decepção. Agora, as coisas engraçadas, né? Que dizem ter acontecido, por exemplo, quando o juiz marcou o pênalti contra o Brasil, alguns torcedores começaram a gritar juiz ladrão e o Moro se virou assustado, né? É o que estão dizendo aí nas redes sociais, né? Podendo achar que tenha sido com ele, o Bolsonaro tomou um tombo, né? E levou uma vaia estrondosa, pelo menos nisso. Nós concordamos com aqueles que foram ao Maracanã, né? Bolsonaro foi ao gramado de forma autoritária, né? Prepotente. Nenhum presidente jamais foi a gramado abraçar jogador, aparecer ao lado de jogador, né? E Bolsonaro foi, quer dizer, e levou uma merecida vaia, né? Por conta disso. Então, enfim, parabéns à seleção brasileira, eu espero que o time daqui para frente engrene, né? Mas efetivamente não é mais aquele futebol que eu particularmente vi ser jogado e não estou vendo mais ser jogado, né? Esses nossos jogadores, a maior parte deles é completamente desenraizada, né? Da nossa paixão pelo futebol, né? Jogam lá fora, nunca jogaram aqui, ou poucos jogaram aqui, enfim. Mas parabéns para a seleção. Bem, Adi, nós temos agora o áudio, realmente ficou bem melhor. O pessoal aqui comentando pão e circo, que isso tem acontecido muito, as críticas, né? Com a indústria cultural, de uma forma geral, a cultura tem perdido, tecnicamente, em vários aspectos. Mas é isso, a gente que é brasileiro acaba sempre no fundo, com aquela torcida pela nossa seleção canarinho, né? O Adi, essa semana, o Moro, ele foi até a Câmara. Mas antes, deixa eu só comentar aqui de onde estão, ó, até no YouTube, o Alexandre, obrigado Alexandre pelo retorno aí no YouTube, diz que o áudio e o vídeo estão bons, mas falar um pouquinho, pedir pro pessoal compartilhar e dizer de onde que está falando, né? Qual a cidade, se for do Rio de Janeiro, qual o bairro. Temos aqui a nossa querida Natália Sindra, beijão Natália. Um beijo, Natália. Regina Toscano aqui presente, o Marcos Vinícius Macedo, que estava ausente nos últimos dias, sentimos sua falta, Marcos, mas agora está aqui acompanhando a gente. Pessoal aqui de Fortaleza, muitos lugares do Brasil, eu já falei aqui, teve Toronto, São Bernardo do Campo, Sapucaia do Sul, São João da Barra, no Rio de Janeiro, João Carlos, a Dilza Nunes aqui do Flamengo. O pessoal está aqui dizendo que no final de semana o Pimenta esteve lá em Florianópolis, cumprindo a agenda por lá. A Adma Soliman do Rio Grande do Sul, lá de Bento Gonçalves. Célia Medeiros de Recife, o Carlos Alberto da Praça Seca, a Melânia Loureiro de Patos, na Paraíba, a Luísa Miranda de Teresina, no Piauí. Aqui acompanhando a gente pelo Twitter tá o Geraldo de Serra Talhada, Pernambuco. Também pelo Twitter Rodrigo Aires de Guarapuava, Paraná. Também pelo Twitter a Fátima aqui na Tijuca, o Renato de Porto Alegre. No Facebook temos aqui o Evandec Castro, que é de Belo Horizonte, diz que você é um grande advogado. A Maria do Rosário Nascimento de Minas Gerais, a Maria Inês de Cravinhos, município de São Paulo, a Lê Santos de Americana, São Paulo, a Cirqueira de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro, o Lobão de Ramos, né, o Lobão que é um militante da comunicação livre, um abraço Lobão, a Dinara de Braga, no Rio Grande do Sul, Maria Madalena de Brasília, Kleber Oliveira de Três Cachoeiras, Rio Grande do Sul, o Cesário Sérgio de Guarabira, na Paraíba, a Fátima Pessoa de Vitória da Conquista, Samanta de Horizontina, Rio Grande do Sul, Simval Inácio aqui do Rio de Janeiro, o José Oliveira de Pinheiro Machado, Rio Grande do Sul, diz que está um frio por lá
Imagina, aqui a gente está sentindo frio, no Rio Grande do Sul deve estar bastante frio realmente. E aí tem gente do Brasil todo agora aqui participando conosco. Mas o Moro foi à Câmara, né? E foi uma sabatina diferente da sabatina do Senado, né? É verdade, mas há controvérsia sobre se de fato ele foi à Câmara. Né? Ele foi à Câmara, era um hacker, era a voz dele ou era a voz de criança, né, imitando ele. Né? Então, a dimensão Moro agora pode ser tratada assim. Né? Daqui a pouco ele vai dizer que não foi à Câmara, né? Que foi um sósia, que foi, enfim. De fato, essa figura do Sérgio Moro é uma figura, juntamente com seus capatazes da Lava Jato, é uma figura lamentável, né? E enganou o Brasil durante todo esse tempo, durante todos esses anos. Enganou os incautos, né? E repito, eu jamais me deixei, Paulo Pimenta e alguns outros companheiros e companheiras, sempre denunciamos isso que hoje está sendo provado com as revelações dos diálogos por parte do Intercept, da Folha e da Veja. Né? Então, efetivamente, né, é algo estarrecedor. Né? A presença do Moro lá na Câmara mostrou primeiro a disposição dos deputados, diferentemente dos senadores, em apertar o cerco sobre ele. Né? Os deputados, cada qual com seu estilo, cada qual com as suas indagações, né? Os deputados apertaram o Sérgio Moro. Né? Não se deixaram. Fora aquelas figuras lamentáveis, né, de puxa-sacos, um inclusive que já usou tornozeleira, né, pinta agora de campeão da moralidade. Foi lá entregar um troféu para ele. Né? Agora, tirando essas peças lamentáveis, né, os deputados se conduziram muito bem. Né? Apertaram o Sérgio Moro, cumpriram com o seu papel. E ele é a figura lamentável de sempre. Né? Com essa história que não vai se sustentar por muito tempo, né? Já não se sustenta, de que pode ter sido, pode não ter sido, pode ter falado, pode não ter falado, né? Mas, enfim, o que se viu na Câmara foi aquela figura patética que não tem como se defender da revelação desses diálogos. Né? Então, muita coisa ainda vai vir por aí, né? E possivelmente com maior gravidade em relação ao que já foi divulgado. E vamos ver, mas de qualquer maneira meus colegas lá na Câmara dos Deputados estão de parabéns. Né? Moro saiu de lá bem menor do que entrou. Já entrou pequeno e saiu de lá menor. Né? Como é que está aí? Eu acho que a gente está com um problema talvez na bateria do seu microfone. Eu vou pedir para você usar esse microfone aqui para evitar umas intercorrências. Pode tirar? Fala aí. Sim, agora melhorou? Tá bom aí? Então voltamos com áudio. Eu vou ficar com esse outro microfone aqui. Você baixa um pouco, já desligou? O pessoal consegue escutar provavelmente ainda. Vamos ver aqui o retorno. Melhorou agora? Ok? Então vamos lá. Como é que tá aí, Renan? Como é que tá aí? O pessoal ainda não começou a falar. Melhorou bastante aqui no meu. Sim, o Alexandre Gasparotti diz que melhorou, a Ana Rita diz que melhorou muito, o Caio Marcelo diz que está ótimo, a Sônia Kemp agora sim. Comenta um pouquinho mais, pessoal, pede para comentar só para a gente ter um. Pessoal, agora vamos ver como é, se de fato tá bom, Saião, tá ok. tá bom, Tá. melhor. Rosana Lopes.
som ótimo, Sara Ventura, o Atos Rodrigues melhorou. Tá. Tá. Ok, Sim. vou comentando aqui e a gente vai, de repente eu libero quando eu for falar o microfone ali do ambiente. Né? Talvez seja mais adequado. Mas o Adi, o pessoal está escutando ele, som normal. O Francisco Santos do YouTube confirma que está muito bom agora. Tá ótimo, som da caixa. Vamos lá. Mas nessa semana também nós tivemos a Folha, né? A Folha de São Paulo voltou hoje, na verdade, voltou começando pelo final, porque tem outros detalhes aí da Veja do final de semana. Mas a Lava Jato se predispôs a influenciar na Venezuela. Nossa, de tudo que já foi o conjunto dessas revelações, o que foi publicado pela Veja, né, que foi para as bancas na sexta-feira, aliás, depois de 30 anos, eu fui a um jornaleiro, o jornaleiro aqui da esquina, pedi isso aqui, pedi a Veja. 30 anos depois, né? Quem diria, né? A Veja entrou na minha casa, 30 anos depois. Mas motivo absolutamente justo, né? Até para eu poder falar com vocês documentado. O que a Veja publicou, o que a Folha de São Paulo publicou, mostra que essa turma da Lava Jato, Sérgio Moro, Dallagnol, Sérgio Moro e seus capatazes, inclusive agentes da Polícia Federal, eles brincavam, né? Me lembra muito brincadeira de pequenos delinquentes, né? Era uma associação para praticar crimes. Com o tempo, com a blindagem midiática, com o incensamento, com os aplausos fáceis, com o puxa-saquismo, com o recrudescimento do populismo penal midiático, eles foram se sentindo empoderados e destituídos de qualquer limite, né? Então, a operação, a chamada Operação Lava Jato, na verdade, virou uma associação para o crime, né? E eles se achavam sem qualquer tipo de limitação legal, limitação processual, limitação constitucional, se sentiam empoderados para fazer o que bem entendessem, né? E se divertiam com isso. Nos diálogos, por exemplo, eles combinam, o Moro manda eles fazerem uma operação e um procurador diz, tem que fazer mesmo, tem que ser uma grande operação, até porque já vai estar próximo ao dia da proclamação da República. Aí vem aquele sinalzinho de risos. Quer dizer, e isso vai ficar por isso mesmo, né? A matéria da Folha, ela é ilustrativa nesse sentido, né? Um dia o Moro simplesmente ele acorda, manda uma mensagem para o Dallagnol, olha, vamos trabalhar a Venezuela, vamos tratar da Venezuela a partir de agora, né? Já que na Venezuela existem procuradores, né, que são perseguidos, né, pela, entre aspas, ditadura venezuelana, e vamos vazar, né? Eles falam claramente nisso, vamos vazar documentos, provas sigilosos em relação à hipótese da Odebrecht estar operando com subornos lá na Venezuela, né? Então, que uma operação, né, que foi organizada aqui no Brasil, já com base em todas as ilegalidades e abusos de direito que se possa imaginar, ela vira os seus olhos para a Venezuela, né? Absolutamente... Nós temos um problema aí, pessoal. Então é absolutamente despropositado. É simplesmente
para usar um poder, né, que lhes foi, não esse poder, né, de bisbilhotar, de tentar interferir no processo político de um outro país, de um país estrangeiro. Mas abusam, né, a tal ponto do poder que resolvem brincar de interferir no processo político de outro país. E as respostas são sempre as mesmas, né? E é engraçado que hoje o Moro publicou um Twitter, né, criticando a Folha de São Paulo, né? Para ele é inadmissível que a Folha critique uma atitude, né, revele diálogos que mostram que a Lava Jato queria interferir lá na Venezuela, porque na cabeça do Moro é absolutamente correto isso, porque lá procuradores e juízes, segundo ele, são perseguidos. Então qual é o problema de a Lava Jato se meter lá na Venezuela, né? Mas sempre com a ressalva: se os diálogos forem verdadeiros, quer dizer, de um cinismo, né? Olha, poxa, nós fizemos, se a gente fez isso, a gente fez legal, fez com bons propósitos, né? Não sei se fizemos, mas se fizemos foi com bons propósitos. E essa é a tônica da defesa dessa turma. Então, pessoal, por todo a matéria da Veja é estarrecedora, Mostra mais uma vez a combinação, mostra que Moro era o chefe da Operação Lava Jato, Dallagnol não passava de um capataz, cumpridor de ordens. Ele e os outros procuradores. Há um diálogo aqui com aquela delegada envolvida no suicídio do reitor da Universidade de Santa Catarina, Érica Melena, sei lá o nome dessa senhora, em que ela é lembrada que tinha que protocolar, eles usam inclusive um jargão lá, EPROCAR, uma determinada planilha, né? Que eles estavam escondendo do Supremo Tribunal Federal uma planilha que foi apreendida numa daquelas operações, né, se não me engano, da Andrade Gutierrez, que trazia nomes de políticos. Então eles estavam tentando omitir isso do Supremo Tribunal Federal, né? O Russo pediu, o Russo mandou, o Russo, leia, Sérgio Moro, combinando operações, marcando data de operações, Moro lembrando de prazo: olha, faltam tantos dias para você juntar não sei o que no processo. Pede provas: olha, está faltando uma prova aqui, uma prova de um depósito. Aí ele vem no dia seguinte e mostra que naquele episódio a pessoa contra quem teria sido feita a prova foi absolvida, né? Como quem diz: olha, eu fiz isso mesmo, mas não. Olha, ainda que eu tenha feito isso, o sujeito foi absolvido. Ele não pode fazer nada disso. Não pode. É cinismo deslavado, é mentiroso dizer que essas conversas são normais. Não são normais, são conversas criminosas. Tem um cardápio de crimes aí que foram praticados por essa turma. E, aliás, Moro continua praticando crime, né? Vazou para Bolsonaro a investigação do Laranjal do PSL, partido do Bolsonaro, né? Continua fazendo e faz e fica por isso mesmo, né? Aquela sanha de punir, de abrir inquéritos, de busca e apreensão, de condução coercitiva e todos os abusos que se possa imaginar, isso é para o PT, isso é para o Lula, né? Essa turma fez e faz o que bem entende. Então, pessoal, nós temos aí prevaricação, nós temos associação criminosa, nós temos abuso de autoridade, nós temos fraude processual. O que não falta é crime que essa turma tenha cometido. E eu vou deixar uma pergunta no ar. Está mais do que demonstrado, e toda semana isso vai ser demonstrado, isso vai ser reforçado, virão novas revelações, novos diálogos, mostra que nenhum deles tinha isenção para
abrir inquérito, para processar e condenar quem quer que seja. Não tinham isenção. Eu quero ver como o sistema de justiça brasileiro vai enfrentar essa questão. E repito, não estou falando aqui só do presidente Lula, não. Estou falando de tudo. A única coisa que essa turma, esta associação criminosa, ela não queria fazer era enfrentar a corrupção. A não ser que se diga, não, para enfrentar a corrupção você tem que corromper também, você tem que ser corrupto. Para enfrentar o crime eu tenho que praticar outros crimes. Se essa é a lógica, aí está certo. Só que essa não é a lógica da Constituição, essa não é a lógica da lei. Não pode fazer. Não pode. Mas fizeram. Fizeram e estão cavando a própria impunidade. Então vejam só, olha só pessoal, olha o imbróglio em que essa turma meteu o país e enfiou o direito brasileiro. Eles eram os arautos da luta contra a impunidade. Defendiam a tese, que obviamente era reverberada pelos meios de comunicação, de que o Brasil era o país da impunidade. Agora se descobre que eles praticavam crimes tão ou mais graves. Como é que fica a tese do combate à impunidade? Eu acho que uma grande homenagem que se podia fazer a eles é prendê-los, né? Para mostrar que no Brasil acabou a impunidade. Porque se não acontecer nada com essa turma, e eu não estou falando, eu já tive a oportunidade de conversando com vocês, de esclarecer, enfim, informar, que essas provas podem beneficiar réus, acusados, né? Mas pode livrá-los porque eles vão dizer que é ilícita a prova. Eles não dizem nunca, dizem que foi hackeadas, até agora, né, não se sabe que hacker é esse, e se de fato foi hackeado, mas eles afirmam que foi, que a prova foi coletada ilicitamente, que eles podem ter ou não falado aquilo que foi divulgado. Pessoal, isso é confissão, são criminosos. Agora vão ficar impunes, né? Ou vamos chegar à conclusão de que só não podem ficar impunes determinados personagens. Outros podem. Outros podem praticar crimes à vontade, desde que pratiquem crimes contra determinados inimigos, contra determinadas pessoas que os poderosos resolveram apontar o dedo como inimigos. É o famoso direito penal do inimigo. Pode ser. Mas um favor que essa turma faria ao Brasil e ao povo brasileiro é jogar aberto. Dizer que é isso mesmo. Dizer que é isso mesmo. Que, na verdade, o Moro, quando botou no Twitter essa crítica à Folha de São Paulo, o que ele estava querendo dizer, o que ele disse foi exatamente isso. Olha, porra, era a Venezuela, pô, qual é o problema? Venezuela é uma ditadura. Na Venezuela, os procuradores, os juízes não têm autonomia. Qual é o problema? Não sei se fiz, mas se fiz, fiz bem. Essa é a lógica, né, dessa turma. Só que essa lógica fere a Constituição, fere o ordenamento jurídico. Eu não sei se isso ainda é importante aqui no Brasil, né? Eu não sei se o Supremo Tribunal Federal ainda dá importância a isso. Respeito à Constituição, respeito às leis, né? Eu não sei o que o ministro Edson Fachin tem a dizer com a história do Ahá, o Fachin é nosso. A linguagem das arquibancadas. Eu gostaria muito, a primeira parte aqui da nossa conversa, eu estava lamentando, né, a mudança de perfil da torcida, né, a mudança de perfil daqueles que frequentam estádio. Nos estádios, eu gosto muito dessas eu gostava, né, dessas palavras de ordem, dessas frases, né? Ahá, o Maraca é nosso, ahá, o etc, etc. Agora,
em conversa de procurador para dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal está cumpliciado com eles, disso eu não gosto não, pessoal. Disso eu não gosto não. E estamos esperando a palavra do ministro Fachin. O ministro Fachin também vai se escorar na tese de que são provas ilícitas, foram colhidas ilicitamente. Então, vai desmentir, ministro Fachin? O senhor disse, o senhor conversou ou não conversou por 45 minutos, de acordo com a matéria da Veja, está aqui aberta aqui, ó, com o capataz da Dallagnol. Essas coisas precisam ser esclarecidas, né? Essas coisas precisam ficar claras. Agora, eu não tenho dúvida, né? A chamada operação, os componentes da Operação Lava Jato não tinham isenção para processar, para condenar e para absolver, seja lá quem for. Eles estavam brincando de fazer justiça. Uma brincadeira perigosa, uma brincadeira delinquente, né? E eu quero saber se vai ter resposta. A sociedade brasileira quer saber como é que fica. O que eu estou mostrando aqui para vocês é uma revista que por anos e anos teve como objetivo acabar com a democracia, acabar com o PT, acabar com o Lula. Então ninguém pode levantar suspeição nesse aspecto para essa revista. Não pode. Os jornalistas dessa revista, da Veja, que mudou a linha, ela não pertence mais aos Civita. Vamos fazer justiça aqui também, para não ficar aqui só na... Ela não pertence mais aos Civita. Ela parece que está querendo recuperar a credibilidade que perdeu ao longo do tempo. Quando eu digo isso, não estou dizendo a Veja está dando uma guinada para a esquerda. Eu estou querendo dizer que talvez a Veja esteja dando uma guinada para o jornalismo, para o bom jornalismo, que ela havia deixado de ser um instrumento de jornalismo. Ela havia se tornado um panfleto de extrema-direita difamatório, né? Os jornalistas da Veja, assim como os jornalistas da Folha, antes de divulgarem, tomaram cuidado, né? A Folha já havia feito isso anteriormente, a Veja fez para essas matérias, porque os seus jornalistas se comunicavam com a turma da Lava Jato. E eles queriam ver se essa comunicação, esses diálogos estavam lá na sua integralidade, sem nada adulterado, sem nada alterado, assim como foram construídos os diálogos. Então, os jornalistas, tanto os da Folha quanto os da Veja, atestam a veracidade dos diálogos. Eu repito, eu não sei até quando. É claro, o Sérgio Moro continua à frente do Ministério da Justiça porque nós temos um acelerado na presidência da República. Está se lixando para essas coisas, né? Vocês viram como ele se referiu a João Gilberto, né? Quando tomou conhecimento. João Gilberto é um dos maiores artistas brasileiros. Era um sujeito conhecido, ok? Tá ok? Quer dizer, um indivíduo como esse, né, está se lixando para esses detalhes, né? O Moro continua sendo para ele um emblema de que ele combate a corrupção, né? Então hoje é um governo que dialoga apenas com seu nicho de extrema-direita, de ignorantes, né? De gente que não tem qualquer compromisso com o país, qualquer compromisso com a democracia, qualquer compromisso com o projeto, com o processo civilizatório. É para essa turma que esse indivíduo governa. Então o Moro é útil a ele. Quando deixar de ser, ele dá um peteleco e Moro pula fora. Mas o que vem por aí, com toda certeza, ainda vem para mostrar a monstruosidade que é essa Operação Lava Jato. Mas a Operação Lava Jato, ela botou bandidos na cadeia. Então, olha, eu não trabalho com esse tipo de linguajar, né?
o Cabral e o Cunha. Seja Cabral, seja Cunha, sejam culpados, sejam inocentes, seja Lula, seja Madre Teresa de Calcutá, há uma formalidade que tem que ser cumprida. Há direitos e garantias individuais que a Constituição não seleciona quem são os titulares e quem não são. Todos somos titulares de direitos e garantias individuais. Há princípios constitucionais que têm que ser observados. Há regras processuais que têm que ser seguidas. E nada disso foi obedecido, nada disso foi seguido. Então, se alguém que de fato tenha praticado corrupção, tenha praticado crimes, e por coincidência está preso, isto não redime os crimes praticados pela Lava Jato. Porque nós não podemos aceitar que para combater criminalidade, seja ela qual for, corrupção ou qualquer outro tipo de criminalidade, se pratiquem crimes iguais. Né? Bom, para combater a corrupção, eu vou corromper também. Para combater o crime, eu vou praticar crimes. Para combater quem desrespeita a lei, eu vou desrespeitar a lei também. E foi isso que a Lava Jato fez. Para a fama, para a glória, né? Para pavimentar caminhos. Né? Esse Dallagnol sonha em ser o novo Procurador-Geral da República. Moro sonha em um dia ser presidente da República, talvez uma passagem. Acho que essa para o Supremo, acho que essa aí ele já perdeu. Né? O Supremo não vai aceitar um indivíduo como esse lá, lado a lado, lá daqueles ministros. Tirante alguns, né? O Arraú, etc, né? Coisas parecidas. Né? Depois eu vou fazer um questionário ao Dr. Barroso para saber dele se isto é normal, se isso é normal, se isso é normal, se isso é normal, se isso é normal. É isso, Adil. O pessoal, inclusive, tem perguntado muito aqui na live sobre o Barroso. Pois é, eu vou fazer um questionário público ao ministro Barroso. Perguntar a ele, né, sem qualquer expectativa de resposta, perguntar a ele se um juiz que alerta procurador sob prazo, que manda juntar provas no processo, que combina isso e aquilo, né? Se isso é normal. Né? Se isso é normal. E vou perguntar também se ele tem conhecimento de que esse tratamento também foi dispensado à defesa do presidente Lula ou à defesa de outros acusados na Lava Jato. Né? Até agora, não houve nenhuma notícia nesse sentido, né? De que advogados de defesa... Aliás, os advogados de defesa, quando entram na história, entram mal. Né? Entram para negociar a delação. E digo, eu não considero esse tipo de gente meu colega. Se eu fosse presidente da OAB hoje, eu ia mandar investigar a conduta profissional, né, de determinados inscritos na participação dessas delações. Aí. E vem coisa por aí. Com certeza vem coisa por aí. Então, o que o Intercept está fazendo, eu considero, embora o seu titular aqui do Brasil seja norte-americano, mas considero um trabalho patriótico. Né? Um trabalho de um jornalismo com J maiúsculo, de jornalismo que honra a profissão de jornalista, que honra a ideia de jornalismo, né? Descomprometido, né? Esse cara aí é um grande jornalista. Esse sujeito é premiado, é reconhecido mundialmente. Aliás, essa é a imunidade que ele tem. Se não fosse assim, ele já estava liquidado, né? Aqui no Brasil. Então, os historiadores, né? Os sociólogos, os antropólogos, os jornalistas terão um material, um manancial, não é, para ser analisado, esmiuçado, detalhado, em relação às entranhas do sistema de justiça brasileiro, particularmente do seu braço nazifascista de Curitiba, né, que é a chamada Operação Lava Jato. Né. E se vocês quiserem ter
A Lava Jato não inventou isso não, viu, pessoal? Isso aí, a inovação da Lava Jato é que ela trouxe isso. Isto aí se pratica contra os pobres, contra os negros, né? Dos mais diversos quadrantes do mundo. Nos Estados Unidos, aliás, recomendo um seriado que eu não sei se vocês vão ter estômago para assistir até o fim. Aqui na Netflix foi traduzido como Os Olhos que Nos Veem, né? Os Olhos que Nos Veem. O ator Lázaro Ramos, para vocês terem uma ideia, disse que só conseguiu assistir aos 20 primeiros minutos. São 4 episódios. Ele desligou, não quis mais assistir. Para vocês verem como essa ideia do direito, como se elege o inimigo, as razões ideológicas, racistas, etc. E a Lava Jato, esse caldo de cultura, né, ela trouxe para o processo político, em associação com o Departamento de Justiça americano. E aí vai, aliás, essa questão na Venezuela mostra também claramente isso, né, a soldo de interesses norte-americanos. Isso mostra como o nosso sistema de justiça, pelo menos o braço nazifascista, né, de Curitiba, foi ganho, né, foi apropriado por interesses alienígenas, interesses imperialistas, de acabar com lideranças populares aqui no Brasil, demonizar, criminalizar a política, né, e colocar essa turma de capatazes, né, como novos protagonistas do processo político brasileiro. Vamos ver o que ainda vem por aí. Como é que tá aí, Renan? Olha, o Adi, tá bem melhor. Alguém informou ali, eu fui confirmar, o Tite e Marquinhos, eles se recusaram a cumprimentar o Bolsonaro na premiação. Pelo menos isso. É um alento, né? Enfim, mas tem algumas questões aqui, algumas pessoas, primeiro sobre Barroso, você já colocou. O pessoal está perguntando sobre o Eduardo Cunha. O Moro não queria a delação do Eduardo Cunha. Ainda tem isso. Então vocês vejam. Independentemente, ele não queria investigar o Fernando Henrique Cardoso, ele não queria a delação do Eduardo Cunha. O Fernando Henrique Cardoso está envolvido nessa questão aí da Venezuela, porque o Deltan, apelidado de Delta, então é russo, Delta, né? O grau de intimidade, eu gostaria de saber se o doutor Moro, se o russo, tinha esse grau de intimidade com algum advogado de defesa, né? Já que, segundo o ministro Barroso, isso é normal, né? Então, Delta e Fernando Henrique, né, trocaram ideias acerca dessa questão na Venezuela e Fernando Henrique deu aval. Tá na matéria da Folha, né? A questão do Eduardo Cunha, né, juntamente com essa, mostra o quê? Que era um processo político. Olha, isso a gente investiga, isso a gente não investiga. Essa delação eu quero, essa delação eu não quero. Por que não queriam a delação do Eduardo Cunha? É uma boa pergunta. Por quê? Ia delatar gente, iam delatar colegas, ia delatar políticos que eles não queriam ver delatados, né? Então, são perguntas que ainda estão sem resposta. A única resposta são supostos diálogos, né? Mas ainda que eles fossem verdadeiros, eu não me lembro se eu de fato disse isso. Sinceramente, quem não lembra nessa magnitude de esquecimento só pode ser débil mental. Tem uma lesão cerebral séria. Como é que o sujeito não lembra de questões que são cruciais, dizem respeito à atividade profissional deles? Não estou falando de datas, que no dia 25 de abril aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu estou falando de conteúdo, estou falando de frases, estou falando de entendimento, de conclusões. Como é que não sabe? Como é que não lembra?
só com uma lesão cerebral extensa, geraria uma amnésia, né, dessa magnitude. O nome disso para mim é mentira, né? É cinismo, é mentira. Então, enfim, como é que tá aí, Renan? Deixa eu botar o áudio aqui pro pessoal me escutar. Algumas pessoas estão esperando. Diz agora faltam os áudios para selar o caixão. Segundo a Folha, não sei se foi a Veja, um dos dois disse que são mais de 2 mil áudios, pessoal. A gente vai se divertir muito ainda. Você comentou, né? O pessoal citou aqui o Bolsonaro, quando o MC que bateu na amante grávida se suicidou, ele fez condolências, etc. Aí o João Gilberto é um cara conhecido aí, tá ok? É um descalabro, né? Provavelmente ele nunca ouviu o João Gilberto, ele não sabe o que é isso, ele não sabe de nada disso, ele não sabe o que é bossa nova. Isso é um sujeito da pior espécie que governa o país. As ruas continuar organizando, e o pessoal comentando que os áudios, continuamos aguardando ansiosamente os áudios do Intercept. Pessoal, isso tem que recrudescer a campanha pela libertação do presidente Lula, né? E exigir a demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, né? E exigir que haja uma ampla investigação. Porque olha o que eles estão investigando, vocês vejam o grau de cumplicidade. O que a Polícia Federal está investigando? Está investigando hacker. Não está investigando o conteúdo dos diálogos, né? Quem comanda a Polícia Federal? Ganha uma mariola quem me responder. E quem comanda a Polícia Federal tem isenção para comandar uma investigação contra si próprio, né? Num país sério, esse indivíduo já teria sido demitido há muito tempo, né? Demitido, processado e mais da frente preso. Como é que tá? Odi, vamos falar um pouquinho do PT? Nós estamos no processo de congresso do PT. Eu vou passar daqui a pouco a agenda dos atos Lula livre que vão acontecer. Mas amanhã, por exemplo, você estará em Barra Mansa, né, para participar de um debate com o Valdec sobre os rumos do partido, com a militância do partido. Dá mais informe para o pessoal, o que está acontecendo, quais as articulações, preparativos para esse congresso. Pessoal, como eu já tive a oportunidade, essa questão da Lava Jato, ela acaba absorvendo pela gravidade, né, e é justo que esse aconteça. E até pelo fato das minhas origens no direito, eu acabo sendo muito demandado para falar sobre isso. E a gente secundariza ou deixa de falar sobre outras coisas também importantes. E o PT está em congresso. O PT vai eleger até setembro a sua direção, no mais diversos níveis, nível nacional, nível de estaduais, níveis municipais. E aqui no Rio de Janeiro, onde diversas lideranças parlamentares, tendências internas do PT, homens, mulheres, velhos, gays, negros, enfim, nós chegamos à conclusão, e é muito fácil chegar a essa conclusão, que o PT do Rio vai mal. Para parodiar o Chico Buarque, mas vai mal demais, né? Tanto no nível estadual quanto no nível municipal. E nós resolvemos que não iríamos ficar de braços cruzados vendo a banda passar, já que eu mencionei aqui o Chico Buarque, né? Vendo a banda do PT ir para o brejo, né? Porque o risco que o PT no Rio de Janeiro corre é de acabar. Não acabar do ponto de vista cartorário, mas como força política relevante.
tornar-se simplesmente um partido cartorário. E nós não podemos permitir que isso aconteça. O PT é um patrimônio do povo brasileiro. O PT, para aqueles que não lhe viraram as costas, né, como nós, é um partido que ainda pode ser um instrumento importante de luta política e de transformações sociais aqui em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, e nós não podemos deixar o PT para lá. Por isso nós resolvemos enfrentar as máquinas que se apoderaram do nosso partido aqui no estado, na nossa cidade. Resolvemos enfrentar essa máquina e vamos disputar democraticamente o PED, o processo de eleição direta do PT. O Congresso Estadual, Congresso Nacional, vamos disputar. Eu coloquei meu nome à disposição, diversos companheiros e companheiras têm apontado meu nome para concorrer à presidência do Diretório Estadual do PT. Eu já disse que topo, já disse que topei, né? Se me for dada essa tarefa, eu vou aceitá-la e vou cumpri-la da melhor maneira possível, né? Nós temos que debater o PT. Até hoje o PT não fez sequer o balanço das eleições de 2018, só para vocês terem uma ideia. Nas últimas grandes manifestações aqui no Rio de Janeiro, você não viu uma bandeira do PT, né? Então nós resolvemos travar essa luta. É uma luta em prol do nosso partido, em prol do povo brasileiro, em prol do povo do estado do Rio de Janeiro, das cidades do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, enfim. E contamos com você, né? Estamos construindo uma agenda que até amanhã vai estar na nossa página, né? Dias, locais, hora, tudo direitinho. Amanhã, né, já como parte dessa agenda, eu e o deputado estadual Valdec Carneiro, que está comigo nessa empreitada política, nós estaremos em Barra Mansa, juntamente com a companheira Inês Pandeló, a ex-deputada estadual Inês Pandeló, no Sindicato dos Bancários de Barra Mansa, às 19 horas, né? Então você que é de Barra Mansa, Volta Redonda e aí da região, se tiver interesse em discutir os rumos do nosso partido, você está convidado a participar conosco, né, dessa reunião. Nós queremos construir, nós temos esse objetivo, a construção de um PT militante e socialista, né? E para isso é que nós vamos pegar a estrada. E aí, Renan? Adi, eu entrei em contato com o pessoal da campanha Lula Livre. Tô vendo alguém pra gente participar aqui da live com a gente. É importante que o pessoal acesse o lulalivre.org.br. O pessoal falou que os boletins estariam lá. Eu fui hoje, antes de vir pra cá pegar os boletins, mas os boletins não são escritos, porque facilitaria para poder tomar nota, são em vídeo. Então, meio que um telejornal com algumas chamadas. A gente assumiu o compromisso de fazer a divulgação das atividades aqui. Não deu para pegar tudo, porque o vídeo é um pouco extenso, mas já dá para dizer que lançamos o abaixo-assinado nacional pela anulação do julgamento do Lula, né? Vários artistas já aderiram, é importante. Lá no site você pode ver como participar. Já tem os indicativos para o mutirão Lula Livre no final do mês. Então, assim, quem ainda não está engajado, procure um comitê, forme um comitê Lula Livre para poder ir às ruas no mutirão Lula Livre, que tem acontecido ao final de todos os meses. Eles dão alguns informes sobre uma caravana que está acontecendo na Europa para denunciar os novos fatos, né, da Vaza Jato, porque o mundo civilizado já estava estarrecido com o que acontecia. Agora, então, é desmoralizante para o Brasil e para suas instituições. É isso, pessoal. Então, incrementar aí a campanha Lula Livre, os comitês, né, mais do que nunca, o que está se revelando com esses diálogos do Intercept, também divulgados pela Veja e pela Folha de São Paulo,
é de que o presidente foi julgado por um juiz parcial, né? E foi processado por procuradores que não tinham isenção para cumprir essa atribuição constitucional. Isso já está demonstrado. Mas antes, deixa eu só ler para você aqui, que eu acho muito importante. O pessoal, enquanto você comentava sobre a questão da disputa do partido, o Ai Silva falar o dia e a hora lá que você amanhã às 19 horas no Sindicato dos Bancários de Barra Mansa. E aí tem mais aqui o pessoal dizendo, olha, estamos com você, precisamos reabilitar o PT do Rio, o PT tem que ficar forte, alguém tem que chamar a rua, não pode deixar o partido acabar, mais liderança do PT, precisamos ir às ruas, missão deles é exterminar o PT para o trabalhador ficar órfão, então a importância de resgatar o PT aqui no estado do Rio de Janeiro. O que mais aqui? Muita gente dizendo que quer participar. A Fátima, que está acompanhando a gente pelo Twitter, diz que quer participar do nosso processo. A Ana Ahmed também. Muita manifestação de apoio, né? O Adi, presidente estadual. A Fátima diz que tem o voto dela. O PT militante socialista. O João Cleiton parabenizando. Somos todos PT. Você é o cara. Sim, o Adi. Aí tem gente que está muito triste com o PT do Rio, da forma como ele estava. O Alexandre, que está acompanhando desde o início a nossa transmissão, ele diz aqui que se fosse no Rio de Janeiro ia votar em você. Obrigado. Enfim, tem muitas manifestações de apoio aqui a essa empreitada que você topou. Tá. Pessoal, olha, as agendas de plenárias, de conversas, de você, petista ou interessado nos rumos do PT do Rio, quiser organizar uma reunião no seu sindicato, na sua casa, que queira nos convidar para debater Lava Jato, Vaza Jato, debater o PT, enfim, nós estamos à disposição, tá? Eu estou à disposição. É claro que já há uma demanda de agenda de plenário já bastante intensa, então às vezes a gente não vai poder atender a todo mundo, mas a nossa disposição é dialogar e conversar com todo mundo, tá, pessoal? E na nossa página, eu espero que já a partir de amanhã, nós estaremos com as plenárias já agendadas, estaremos divulgando todas elas, né? Com dia, horário, local, tudo direitinho, tá? Então, se você tiver interesse em ir, basta consultar na nossa página e lá você vai ter, né, toda a orientação para participar desse debate, tá? Mais alguma coisa aí, Renan? Não, eu Já acho que passamos do horário. É isso, já estamos passando. Então, mas os boletins da edição, ao invés de falar aqui como eu tinha prometido, eu vou colocar os vídeos. Como a gente tem agora essa edição, a gente coloca os vídeos dos boletins. Tá bom. Bom, pessoal, então, desculpe aí pelo adiantado da hora, desculpe aí pelos problemas técnicos, né? Vamos ver se a gente consegue evitar que eles voltem a acontecer, tá? E domingo que vem a gente está de volta, tá bom? Um forte abraço aí e bom final de domingo aí para todas vocês, todos vocês.